Ninguém vai bater na sua porta para te ensinar como ficar rico. E se você acha que riqueza se constrói apenas com diploma, esforço e boa intenção, você já perdeu metade do jogo. Os homens que alcançam riqueza de verdade, e não falo só de dinheiro, mas de controle, tempo, liberdade, eles operam em silêncio. Eles não pedem validação, não seguem a massa. E principalmente, fazem coisas que o homem comum nunca faria, porque são desconfortáveis, contraintuitivas e muitas vezes solitárias. Esses segredos não estão em livros de autoajuda, não estão em reels motivacionais. E dificilmente alguém vai te contar, porque a maioria das pessoas nem entende o que está acontecendo. Mas se você tiver coragem para ouvir até o fim, vai descobrir o porquê você ainda não está nem perto de se tornar quem deveria ser. E o que precisa mudar hoje, para virar esse jogo. Segredo 1. Ele mata o garoto bonzinho, que habita dentro dele. O homem rico, de verdade, não é um bonzinho. Ele não vive tentando agradar todo mundo. Ele não pede permissão para existir. Ele entendeu cedo ou tarde que ser aceito por todos é o caminho mais rápido para ser medíocre. E talvez esse seja o seu maior problema hoje. Você foi domesticado para ser um bom menino, para dizer sim quando queria dizer não, para se sentir culpado por pensar grande, para se importar demais com o que os outros acham. Durante anos, eu carreguei essa maldição. Era o cara legal, educado, prestativo, sorria quando queria, sumir. Aceitava trabalhos ridículos por medo de desagradar. Tolerava humilhações porque podia ser pior. Enquanto isso, via caras com metade do meu talento subindo na vida. Por quê? Porque eles não queriam ser amados, queriam ser respeitados. Virada só veio quando eu quebrei esse espelho torto, quando parei de buscar aprovação, quando comecei a falar não sem dar justificativa. Quando olhei no espelho e percebi que o garoto legal que eu era estava me matando por dentro. Homens ricos, de verdade, eliminam esse garoto bonzinho. Eles colocam limites, eles criam regras e vivem com base nos próprios valores, mesmo que isso incomode os outros. Se você continuar tentando agradar todo mundo, vai ser explorado por todos e respeitado por ninguém. Segredo 2. Ele aprende a pensar como dono, mesmo quando ainda é um funcionário. A maioria dos homens vive como se fosse escravo do próprio destino. Eles acordam, fazem o que mandam, seguem ordens, reclamam do salário, batem ponto, voltam para casa e repetem tudo no dia seguinte, como robôs, esperando um milagre. Mas o homem rico, mesmo quando começa pobre, pensa como dono desde o início. Mesmo sendo funcionário, ele age como se a empresa fosse dele. Observa o dono. Aprende o jogo, faz anotações mentais, tenta entender por que certas decisões são tomadas. Ele entende que, cedo ou tarde, vai ter o próprio império. E tudo que vive hoje é laboratório. Eu lembro da vez em que trabalhei num restaurante ainda adolescente. A maioria dos funcionários só queria saber de bater o cartão e ir embora no horário. Eu fazia o contrário. Ficava mais tempo, observava, anotava como o dono tratava os fornecedores, como precificava, como lidava com clientes difíceis. Eu sabia que aquilo não era só um emprego, era uma escola disfarçada. Com o tempo fui entendendo os bastidores de tudo, e quando abri meu próprio negócio, anos depois, eu já tinha um arsenal mental que nenhum curso online ensina. Não porque eu estudei mais, mas porque eu observei como dono. Solução prática. Pare de agir como empregado da vida. Mesmo que você ainda trabalhe para alguém, se comporte como se aquilo fosse seu. Chegue mais cedo, observe, anote padrões, pense. Se fosse meu, o que eu faria diferente? Isso te treina para liderar, para resolver, para enxergar além da tarefa. Quem pensa como dono não se vende por migalhas. Ele está sempre construindo algo, mesmo quando ninguém vê. Se você não mudar sua mentalidade, vai envelhecer dentro de sistemas criados por outros homens, e nunca vai criar o seu. Segredo 3. Ele domina o silêncio e cria no escuro. Homem comum vive falando demais. Compartilha planos antes de começar. Posta no Instagram antes de ter resultado. Quer validação de todo mundo, da mãe, dos amigos, do grupo do WhatsApp. E é justamente por isso que nunca constrói nada sólido. Porque tudo o que ele planta, ele expõe antes de crescer. Homens ricos, de verdade, têm um pacto com o silêncio. Eles somem quando estão construindo, se isolam e trabalham como fantasmas. Enquanto o mundo dorme, eles estão arquitetando. Enquanto os outros tentam impressionar, eles estão ficando perigosamente bons no que fazem.
Eu descobri isso da forma mais dolorosa possível. Teve uma época em que eu tinha um projeto forte nas mãos, algo que podia mudar minha vida, mas ansioso por reconhecimento, comecei a contar para todo mundo. Dividia cada etapa com amigos, colegas, até com gente que nem merecia saber. No início parecia inofensivo, mas aos poucos as críticas começaram a aparecer. Dúvidas, olhares, tortos, e aquilo me afetou. Me senti inseguro, comecei a revisar tudo o que já estava certo, até que perdi o tesão pelo projeto. Matei minha própria ideia por ter exposto ela cedo demais. Depois disso, fiz um juramento silencioso comigo mesmo. Nunca mais abrir a boca enquanto a coisa ainda estiver crescendo. E foi aí que tudo virou. Comecei a construir no escuro. Trabalhar em silêncio. Sem plateia, sem anúncios, sem buscar palmas. E quando entreguei o que precisava ser entregue, ninguém entendeu de onde veio tanta evolução de uma hora para outra. Mas não foi de uma hora para outra. Foi no escuro. O silêncio tem poder. Ele te protege da inveja, te blinda da dúvida alheia e te dá clareza. Você para de falar e começa a ouvir. Sua mente fica afiada, sua disciplina cresce e, principalmente, você cria respeito por si mesmo. Solução prática? A partir de hoje, cale a boca. Seu progresso não precisa ser anunciado. Se afaste por um tempo. Desative notificações. Fique 3, 6 meses no escuro, construindo. Leia, estude, monte. Um plano comece pequeno, mas não conte para ninguém, não busque aplauso, não espere parabéns. Trabalhe como se ninguém estivesse olhando, porque ninguém está. E isso é libertador. Quando você surgir, que seja com resultado, não com promessas, não com justificativas, com resultado. Quem aprende a dominar o silêncio, aprende a dominar o mundo. Você ouviu até aqui. E se chegou até o final, já está à frente da maioria. Porque a maioria não aguenta ouvir a verdade. Foge dela. Corre para o conforto. Volta para o mesmo ciclo, para o mesmo salário, para os mesmos vícios mentais de sempre. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque algo dentro de você já está cansado de viver pela metade, de se sabotar, de seguir o caminho do bonzinho, do funcionário obediente, do falador de promessas. Esse caminho já mostrou que não leva a lugar nenhum. Se você quer mesmo sair do fundo e subir, vai ter que mudar na marra. Vai ter que romper com tudo o que hoje te dá sensação de segurança, porque é aí que está a sua prisão. Mate o garoto legal. Pense como dono, mesmo quando ninguém te trata como tal, e aprenda a construir em silêncio, como os homens ricos fazem. Eles não são especiais. Eles só decidiram fazer o que 99% dos homens evitam: andar por um tempo no escuro, para depois viver sob a luz certa. Agora é com você. Se esse vídeo te acertou como uma pedra no peito, se inscreve no canal. Aqui, a gente não passa a mão na sua cabeça. Aqui é porrada de verdade, para quem quer se transformar de verdade. Deixa o like e compartilha com outro homem que precisa acordar. Nos vemos no próximo vídeo.